Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo ao canal Especula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje eu vou comentar com vocês a treta entre Mago Anael e Fernando, porque isso vai servir de exemplo para que você não siga os passos de Fernando e seja realmente um ocultista de qualidade, um ocultista soberano, um ocultista cuja magia de fato funciona. Porque no caso do Fernando, o Mago Anael retirou a última máscara dele e mostrou que realmente o conhecimento dele é apenas o conhecimento de um papagaio. Ele lê e ele reproduz o que lê, mas magia mesmo ele não sabe, magia mesmo ele não consegue praticar. Então aqui vão os exemplos do que o Mago Anael trouxe no canal dele. Aliás, o vídeo está excelente, vou deixar aqui no link da descrição, para que você não siga esses exemplos, para que você não faça como o Fernando e você seja realmente um mago soberano, porque é isso que a gente quer aqui no canal. Bom, o primeiro exemplo que o mago deu foi a quantidade de droga que o Fernando utilizava diariamente. O mago abriu o espaço dele e Fernando trouxe uma porção de drogas para comercializar ou sei lá o que. Isso aí veio aí já lá no canal do mago. Drogas diariamente não é o recomendado para ninguém, nem mesmo o mago, nem mesmo quem quer alterar o estado de consciência, porque isso só demonstra que você não tem autocontrole, que você é uma pessoa viciada, e isso, na verdade, faz com que você se torne uma pessoa violenta, despreparada, que não consegue conviver em sociedade. Tudo isso extremamente exemplificado pelo que o próprio Mago Anael disse sobre o Fernando. O Fernando, utilizando drogas o dia inteiro, ele consegue fazer magia de fato? Não. Como ele consegue alterar a mente dele, já estando completamente alterado por esse uso de drogas, em contexto de ritual? Ele, na verdade, faz por fazer, faz pelo vício dele, para alimentar este vício dele. Então, Fernando, ó, uma dica boa para você, vai pro rehab, vai aí procurar uma ajuda psicológica para você realmente conseguir superar essa sua fase, esse vício seu, ok? E dica para todo mundo também. Porque, segundo o Mago Anael, Fernando é uma pessoa que parece que vai explodir o tempo inteiro, parece até que ele é violento com a ex-esposa. Então, gente, isso não é o recomendado. Tá? A questão de usar qualquer tipo de droga, seja ayahuasca, seja ervas de poder, qualquer tipo de erva, tem que ser num contexto de um ritual. O Mago Anael, inclusive, disse que o Fernando preparou a ayahuasca da maneira incorreta e que eles passaram muito mal. Então, você, para preparar a ayahuasca, você, para dar qualquer coisa para outra pessoa, você tem que saber muito do que você está fazendo. Não é ter conhecimento de papagaio. Você tem que ter realmente uma preparação. É por isso que, no caso, eu vou ter que concordar com o Mago Anael. A magia do caos, ela não precisa da iniciação com o mestre nem nada disso. Mas, em alguns, sim, ambientes, você vai precisar da iniciação com alguém. Neste caso da ayahuasca, é um exemplo. Você precisa de alguém para te ensinar como utilizar a planta de poder da melhor forma possível. Como utilizar em um ritual. Então, gente, não façam isso, não se tornam viciados, não usem a magia apenas como uma desculpa para os seus vícios, ok? Seja ele no cigarro, que era um vício que eu tinha, que eu larguei, ainda bem. Seja ele no álcool também, que é um vício que infelizmente muita gente tem e que eu sempre tento ajudar as pessoas que chegam com esse vício. Ou seja ele nas plantas de poder. A questão da mente alterada de consciência, você precisa realmente ter um estudo amplo em relação a isso. Você precisa estar preparado. Se você sente que você tem que estar o tempo todo fazendo isso, então me desculpa. Você não vai ter como atingir o estado realmente alterado de consciência, porque você já caiu no vício. Então você tem que tratar este vício para que você, de fato, consiga ter algo bom para a sua vida. Eu espero que isso sirva como exemplo para vocês não seguirem o Fernando. Outro exemplo, o Fernando, segundo o Mago Anael, terceirizava os trabalhos dele. Ou seja, você pagava o Fernando e ele ia lá num especialista de quimbanda e pedia para o especialista, para o quimbandeiro, realizar o trabalho dele.
Isso é algo que você não deve fazer. Se você se comprometeu, se você recebeu algo, seja lá o que for, para fazer um trabalho, você tem que fazer esse trabalho. No caso, o Fernando não fazia porque a magia dele não funcionava. Segundo o Mago Anael, e a Zahira, a esposa do Mago Anael, eles têm gravações do Fernando falando isso, que a magia dele não funcionava. Então não façam isso, gente, não terceirizam. Outra questão que o Fernando errou bastante. Ele pegou as informações que foram ditas de maneira confidencial para ele e expôs isso na internet. Você não faz isso, gente. Isso é antiético, você expor a informação de um cliente, de um amigo, seja lá o que for, que te falam na confidência, você tem que morrer com aquilo, é um segredo que você tem que enterrar. Sabe, não importa se você tá chateado, aconteceu alguma coisa, você ficou mal com a pessoa, você tem que morrer com aquele segredo. Por quê? Foi confidencial. Você acha que os deuses, que a egrégora do tarô vão olhar para você e vão achar isso bonito? Os deuses vão achar lindo que você tá espalhando aí a confiança que a pessoa depositou em você? Não, gente. Portanto, não façam isso. O que o cliente conta para você fica entre vocês, a não ser que o próprio cliente tenha deixado isso a público e queira a opinião de outras pessoas. Então aí vai de cada questão. Estou colocando tudo isso para vocês para servir como um exemplo para que vocês não façam isso. Outra questão do Fernando. Ele está realmente muito confuso. Eu digo que ele está mais caótico que eu, no mau sentido da palavra caos. Realmente está um caos no mau sentido. Porque ele ficou anos em Telemann, mas sendo apenas papagaio do Crowley, né? Como ele mesmo fala, 30 anos em Telemann, sei lá quantos anos em Telemann, e a magia dele não funcionava. Então a pergunta que não quer calar é: será que Telemann não funcionava ou será que Fernando não funcionava? Não é mesmo? Então, quando teve esse embate e a comunidade telemita se uniu para falar sobre conservadorismo na magia, a gente expôs que, de fato, Telemann não é conservadora. De fato, Telemann, Crowley, lutou contra o nazismo, contra o conservadorismo. E o próprio comportamento de um telemita, que o Mago Anael expôs, por exemplo, urgias, enfim, uma série de questões, comer o bolinho. Isso tudo é comportamento de um conservador? Não. Ou de um conservador hipócrita, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá ali na orgia, tá falando sobre família. Então, o Fernando, ele foi nessa onda de conservadorismo que teve aqui no Brasil e ele foi muito exposto. Porque ele quer falar sobre família, quer falar sobre conservadorismo, mas quem paga as contas dele era a ex-esposa dele. Mas quem realmente faz tudo pra ele era a ex-esposa dele. Então, quando eu tretei com o Fernando, e eles, como casal, né, fizeram na época um vídeo rindo de mim, e eu falei, tadinha da esposa dele, né? Mas tadinha até certo ponto, né, gente? Porque ninguém também pode ser totalmente levada que nem ela foi. Mas tadinha, por quê? Mora com o cara, ela que tem que pagar as contas dele, ele violento com ela, ele, sei lá, o Mago Anael exemplificou tudo sobre como que era horrível o casamento deles. Não é um casamento que eu desejo para ninguém. Especialmente esse tipo de homem que quer ser conservador, mas não consegue trazer nada para casa, nem mesmo o prazer, né? Porque ele tem problemas nessa área, e nem mesmo o dinheiro, nem mesmo o sustento da casa, né? Então, o conservadorismo dele vai até que ponto? É a hipocrisia aqui que eu também quero colocar para vocês. Então, por ele ter se identificado tão conservador, assim, com o novo governo e tudo mais, ele acabou se voltando muito para o cristianismo, tentou ser cristão, tentou ser diácono, e não deu certo, segundo o Mago Anael, porque precisava estudar muito. E agora, ele está se reinventando aí como quimbandeiro, como o da mão esquerda, né? Mas, se não consegue fazer nem trabalho como telemita, honestamente, como é que você vai ser quimbandeiro? A questão da quimbanda, você tem que ter muito respeito
muito respeito pela comunidade negra, muito respeito pela ancestralidade da quimbanda, o que muita gente demonstra não ter. E segundo o Mago Anael, foi o caso do Fernando que até mesmo chamou o outro quimbandeiro negro de macaco, de orangotango e outras ofensas racistas horrorosas. Então, é outra questão que vocês não devem seguir também. Questão do racismo, ela existe dentro da magia, né? E isso é muito triste, porque a magia, especialmente a magia do Brasil, ela tem raízes muito profundas na comunidade negra. E nós, como brancos, especialmente, a gente tem que ter muito cuidado para saber se aproximar disso. Como que um branco tem que agir dentro de um terreiro, tem que agir dentro da comunidade africana? A gente tem que ter um mínimo de respeito e de consideração. E cometer um ato tão grave de racismo neste nível realmente não é nenhum respeito, nenhuma consideração. Outra questão que o Fernando errou bastante, né? Isso foi com a treta em relação a mim, porque eu tive, de fato, tretas com o Fernando. E o que ocorreu foi, ele começou a postar muito sobre choque de egrégora, porque ele nunca gostou da magia do caos. E eu comecei a brincar com isso, eu falava, choque de egrégora! Porque eu achava realmente engraçado o jeito que ele falava, né? Ele ficava com tanto medo, assim, do choque de egrégora. E isso surgiu logo após o desaparecimento daquele menino do Acre, sabe? Que ele falou assim, é um choque de egrégora, porque o menino do Acre tinha uma mistura ali nas magias dele, no ocultismo dele. E daí começaram a surgir essas hipóteses de que ele tinha desaparecido por causa desse grande choque de egrégora, e hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Foi ele mesmo lá que sumiu com ele mesmo. Enfim, o Fernando adorava falar esse termo choque de egrégora, e eu realmente passei a fazer graça disso, mas sem atacar ele pessoalmente, nem nada disso. Ele, por outro lado, achou que seria de bom tom me atacar pessoalmente, porque ele não gosta de ser... ele não gosta que ninguém fale nada contra o que ele diz, né? Ele não gosta de ter opiniões divergentes da dele. Então, ele ataca pessoalmente. Ele começou a me chamar, por exemplo, de lua cheia, o que pra mim é um elogio, porque lua cheia é a lua de poder, e vários outros apelidos, enfim. Aconteceu que essa treta escalou, ele me chamou pra porrada, veja bem, gente, Lua Valente, descer do meu salto pra bater em alguém, pra bater em homem, né, que enfim, toma anabolizante, toma bomba pra ficar bombado e tal. Então, olha só as misturas de drogas que esse cara faz, né? É muito triste, gente. Muito triste mesmo. Sinto muito pelas pessoas ao redor dele, né? Porque a pessoa, quando ela quer se acabar, tudo bem, né? Vá pro meio do mato, se acaba lá, mas o problema é que ele acaba ferindo todo mundo que tá ao redor dele. Então, ele acabou me chamando pra porrada, gente. E eu fiquei assim, gente, você acha que eu vou bater em alguém pra quê? Pra que eu vou sujar minha mão com esse ato de violência, né? Esse ato de violência é tudo que eu não prego. Não sei se vocês sabem, mas eu sempre tento ter uma atitude pacifista neste canal. Obviamente, da gente enfrentar as questões que estão erradas, mas uma atitude pacifista. Pra que eu vou bater em alguém? E ele começou, assim, a implicar de uma maneira obsessiva em relação a mim, ao ponto de que ele chegou a ficar totalmente paranoico. E eu já escrevi muito sobre isso, tá? Já escrevi em blogs, já escrevi no meu livro. O problema do mago ou daquela pessoa que quer ser maga ou bruxa é quando ela fica paranoica em relação ao que o inimigo tá fazendo. Ai, será que ele tá mandando magia pra mim? Ai, será que ele tá, sei lá, se comunicando com os Daimons pra acabar comigo? Ou será que ele tá fazendo algo pra me derrubar? E isso é algo que eu sempre me fez rir muito dentro da magia, porque eu ia nos locais em grupo e tinha muita gente paranoica com isso. Ah, fulano mandou magia pra mim. E eu ficava, gente,
Tá, e daí? O que você vai fazer com isso, sabe? Tipo, enfim. Hoje eu vou trazer pra vocês o diário de guerra do Fernando. Gente, ele escreveu um diário porque ele queria acabar comigo, ele queria me matar, ele queria quebrar minhas pernas, enfim, ele queria uma série de coisas contra mim aí. Como vários outros ocultistas também já mandaram maldições pra mim, já fizeram isso em público, já colocaram até na capa de perfil deles, pra vocês verem o nível com que a gente tem que tratar aqui, né? Se a gente fala de qualquer coisa, se a gente fala de feminismo, se a gente fala de que as mulheres devem ser livres, e eu falei muito disso, né? Eu expus isso, eu falei, olha, o que você tá fazendo com a sua esposa é o contrário da Babalon. A sua esposa, na época, ela não é Babalon, porque o Fernando não deixava ela sair, o Fernando não deixava ela fazer nada, o Fernando não deixava ela dar aula pra certas pessoas que ele não gostava. Era um relacionamento super abusivo. E é mais estranho ainda porque, na verdade, ela pagava as contas. Então, como assim? Ela paga as contas, ela faz tudo e ele controlava a vida dela toda, sabe? Enfim, voltando aqui pro diário de guerra do Fernando, eu vou postar isso no grupo, tá? Ele postou isso num grupo que ele tinha, que ele achava que todo mundo gostava dele, mas eu tenho até áudio dele falando pra mim, porque eu não acreditei. Eu não acreditei. Quando eu recebi o diário de guerra do Fernando, fazendo assim, macumba, magias de destruição, etc., contra mim todo dia, eu não acreditei. Eu falei assim, não é possível. Alguém fez uma fanfic, é uma fanfic, sei lá, pegando Fernando versus a Lua, sei lá. Mas aí me mandaram um áudio dele falando exatamente isso. Eu não posso falar quem mandou o áudio, de onde veio, né? Porque são os informantes que a gente tem aí na vida. E eu vi ele falando e repetindo a mesma coisa do diário. O diário era real. O diário é real. Eu fiquei assim, que nem eu tô agora, tipo, gente, que coisa ridícula. Enfim, vou ler pra vocês. O diário tem não sei quantas páginas aqui, então não... Enfim. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, na época que ele ainda se considerava telemita, né? 8 horas da manhã, despertar e higiene pessoal. 8h40, café da manhã, arroz, frango e chá de camomila. Toma bastante chá de camomila porque você precisa. Durante o café, Frater 777 recebeu uma mensagem da irmã, não vou falar o nome dela, que teve 2 sonhos. Sonho 1, Frater 777 estava envoltado e sendo atacado por uma vampira, no caso eu, que lhe sugava fluidos de energia. Sonho 2, Frater 777 estava preso sem poder mover-se dentro de um rio estelar de caos. De um lado da margem, a egrégora do caos, representada por quem? Do outro lado, a menina. Ela viu uma torrente de energia descendo pela cabeça de Frater 777, atingindo sua glândula timo. 9h30. Preparando a sequência de trabalhos, nível 1, para início da guerra contra a Lua Valentia. Vai! Quero ver a guerra. Operação 1. Descarrego e limpeza energética com banhos e defumações para purificar o corpo e a casa de malefícios que possam ter entrado pelas proteções de Frater 777. Como se eu fosse perder meu tempo para mandar alguma coisa para esse cara, mas tudo bem. Operação 2. Invisibilidade. Conjurando o espírito do espelho mágico para que Frater 77 esteja invisível aos olhos de Lua Valentia. Olha, de fato, invisível estava, porque eu nunca dei a mínima. E a trupe de punheteiros do caos. É assim que eles chamam vocês, hein? Punheteiros do caos. Para que seus ataques se percam no astral. É tipo, é gastar tanta energia pra nada. Olha a energia que esse cara colocou pra nada. Porque, pra mim, ele era nada.
nada. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas pra mostrar pra vocês os bastidores do que ocorre nesse canal, entendeu? Operação 3. Conjurar as forças de Marte. Vai, Marte! Eu chamo você! Para levantar fortalezas intransponíveis e construir uma aura de diamante. Invocação da deusa Atalaia, da estrela e serpente Sekhmet, terça. A Operação 3 complementa a Operação 2, pois trabalhos de invisibilidade não são completamente efetivos se os atacantes souberem contra-atacar com espelho de fumaça. Assim, se por acaso eles souberem encontrar Frater 777 no astral, ele está blindado. Cara, eu tô fugindo de você, eu não quero encontrar você no astral, nem pintado de ouro, eu tô um pouco me lixando, eu quero mais é que você esteja muito longe, aí, de preferência, ou se limpando, fazendo aí um tratamento psicológico, se livrando das drogas, ou então no meio do mato, aí se afunda nas drogas, mas não comprometa ninguém que tá querendo ajudar você, como o Mago Anel. Enfim, Operação 4. Já estamos na Operação 4. Olha só o quanto de tempo esse maluco teve pra fazer isso. Desculpa eu ter chamado de maluco, mas é porque... Invocação e oferendas ao espírito da montanha para trazer estabilidade, firmeza e confiança para que estes ataques não abalam Frater 777, seja emocionalmente ou mentalmente, e para que eles não consigam tirá-lo do seu lugar. Quarta. Não é necessário atacar alguém que se auto-ataca, que é uma doença autoimune astralmente, né? No caso do Frater 777, ele era uma doença autoimune no astral, de si mesmo. Por quê? Abuso de drogas, violência, tratando todo mundo mal. Pra que eu vou atacar alguém assim? Ele já é uma piada em si mesmo. Operação 5. Magia negra para aleijar e destruir Lua Valentia. Tô destruída, mas tu é destruidor mesmo. Vamos lá, vamos ver o que é essa magia negra aqui. É por isso que eu faço esse canal, gente, pra mostrar pra vocês que magia negra não é essa babaquice que as pessoas acham que é, né? Mas vamos continuar aqui. 12 horas, Operação 1. Então, a gente já tá na Operação 5, só que dentro da Operação 5 há outros tipos de operações. Abertura do templo inclui ritual Rubi Estrela, ritual Reguli, consagração do óleo para expansão mediúnica, consagração e oferecimento do incenso de Abramelin, Resh, invocação do Altíssimo, invocação de Arraon, defumação com o espírito do alho. Banho de descarrego contra ataques mágicos, bicarbonato. Tudo isso pra me aleijar, pra me destruir, sei lá o que for. Planta de poder, Raona. Ah, gente, só um detalhe, isso foi ano passado, tá? Já tem tempo já. Ou seja, já era pra ter funcionado, né, não? Experiência, olha a experiência do cara, ele não consegue fazer nem isso. Dificuldade para concentrar-se devido ao esgotamento mental. É óbvio que tem esgotamento mental e não consegue se concentrar, é óbvio. Trabalho lento, pesado, denso. Após a operação, Frater 777 consultou o tarô de Thor. Pergunta 1. Conseguimos nos purificar? Resposta. Por mais valorosa que seja a intenção, ela falhou. Gente, o cara faz tudo isso, consagração de óleo, consagração e oferecimento de incenso de Abramelin, invocação, defumação, pra nada, mas é ridículo isso. Pergunta 2, o que fazer? Resposta, aquiete sua mente e descubra o que ela, Lua Valentia, fez. Mas eu não fiz nada, Se o tarô de fato soubesse, ele teria te falado isso, mas tudo bem. Na verdade, eu fiz sim, eu plantei sementinhas de paranoia na sua cabeça, que foi o suficiente para você fazer isso tudo aí. Frater 777 deitou-se em frente ao altar e solicitou que o levasse até lá, na casa de Lua Valentia, no astral, para ver. Se você soubesse, eu morava em apartamento, não morava em casa, né? Então já tá errado isso aí.
Assim que fechou os olhos, baratas e aranhas desciam pelas paredes do templo. Aranhas turvavam a visão e uma forte pressão sobre o falo. Olha, eu não quero nada com teu falinho. Pode aí ficar aí pra sua ex, viu? Frater 777 insistiu e projetou o corpo de luz até a casa de Lua Valentia. Portas abertas. Nunca foi tão fácil entrar na casa de alguém. Mas não era casa, era apartamento. Tu entrou na casa errada, então. Que pratica magia. Não havia nenhuma sentinela ou servidor de guarda. Ou seja, se você entra, se você quer me atacar, tá? Aí você já tá colocando outro nível, porque até então eu tava ali de boa. Você quer me atacar e você vai parar numa casa. Eu não morava em casa. Que não tem nada de proteção. Eu, bruxa, você devia já ter pensado assim, puxa, eu tô aqui, na verdade, eu fui redirecionado para uma armadilha. Ah! Mas não, você não pensou isso, você me subestimou. E este foi o seu outro erro. Foi o seu outro erro. Lua Valentia colocou sobre a foto de Frater 777 insetos mortos. Nunca fiz isso, nunca peguei foto sua porque eu te acho feio pra caramba. E enviou um vampiro para sugar-lhe a vitalidade e o poder fálico. Outra questão, se você não consegue dar prazer para sua esposa, não coloque isso em mim, ok? Não tenho nada a ver com isso, o problema não é meu. Deixe as drogas de lado, porque drogas causam este efeito, tá? De impotência masculina. E tente algo realmente pra aumentar aí o seu cajado, né não? Isso bate com o sonho da irmã tananana, e com a falta de energia que Frater 777 vinha sentindo. Eu não fiz nada disso, cara. Você que inventou, você tirou aí da sua cabecinha doente que eu fiz isso. Não fiz nada disso. Lua Valente já vem atacando Frater 777 há bem mais tempo. Primeiro que A é com H, tá bom? Você escreve muito mal. E segundo que eu não venho atacando ninguém. Eu não vinha atacando ninguém neste ponto aqui. Diante disso, ele levantará um contra-ataque na segunda de manhã. Banho de praga! Muito medo. Água de milho, de pipoca e cachaça. Na mata, cavar um buraco que caiba 2 pés. Durante o banho, pedir retorno de magia negra, que é dela. Eu pratico magia negra, só que magia negra pra mim tem um outro significado. Mas você vai saber qual é o significado no meu curso de magia da mão esquerda, com o livro do Flowers, PhD, em magia de mão esquerda. Vamos lá. Após o banho, fazer uma fundanga. Foto da Lua Valentia. 3 pregos enferrujados para os olhos e boca. Já tentaram isso, já me colocaram na capa, já colocaram minha boca furada e meus olhos tampados. Sabe o que aconteceu? Eu fiz uma magiquinha e agora eu tenho muito mais gente no meu canal de YouTube. Obrigada pela energia lançada. Aprenda comigo, gente. Pólvora, sal grosso e enxofre. Adoro. Terra de cemitério, também adoro. Após o banho, jogar tudo no buraco e atear fogo. Quando a fumaça subir, aí ele vai falar: só taca fogo quem sabe tacar. Meu ponto é seguro e não pode falhar. Que a força dessa fundanga leve todo o mal que colocar em cima de mim de volta à sua origem. Só que o que acontece quando você acha que alguém te lançou alguma coisa, mas a pessoa não lançou nada, e aí você vai lá e faz um negócio desse? Pra onde que você acha que a energia vai ir? Ela vai voltar pra origem, mas não tem origem. Então ela vai ficar ali. Então, por isso, gente, você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo, tá? Se você tá viciado em droga, esquece tudo e vai se tratar primeiro, tá bom? Pra não fazer isso. Antes, oferecer ao daimon do local, no pé de uma árvore, charuto e cachaça, pedindo permissão para trabalhar no local. Olha, eu sou caote, e como caote, eu acho que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser dentro de um nível razoável de energia. Mas isso aqui tá tão mal detalhado, tão mal feito, tão mal escrito, tão mal pensado, sabe?
Eu fico assim, gente, ele é caótico, mas no mau sentido da palavra. Vamos lá. Almoço, arroz, ovos e chá de camomila. Novamente, chá de camomila. Tem que ter muito chá de camomila para ajudar essa pessoa. Mas cuidado, porque até o chá de camomila demais pode ser um problema, né? 3h30, Frater 77 e Tananã foram ao cemitério pegar a terra. Ofereceram velas às almas na entrada e na saída. Perto do cruzeiro, antes de pedir permissão ao Mulu, Frater 777 sentiu seu Exu chegando e lhe acompanhando o tempo todo do lado esquerdo. Era o Exu falando: meu filho, para! Meu filho, você está fazendo algo errado. Presta atenção no que você está fazendo. E ele não ouviu. Não ouviu. 6h, Operação 1, abertura do templo, ritual rubi estrela, consagração de óleo, enfim, tudo aquelas coisas todas. Banho de descarrego. Experiência, Frater 777 estava bem debilitado energeticamente. Prática difícil, carregada. Peso sobre os ombros. Após o banho, no entanto, sentiu-se bem melhor. É aquela coisa, né? A pessoa ela tá tão maluca nas próprias emoções, na própria densidade. É tão ridículo isso, gente. Eu fico imaginando os deuses olhando pra gente, pras nossas tretinhas, pros nossos achismos, pras nossas... É tão ridículo. Desculpa. Eu fico assim... Daí os deuses dão uns tapinhas nas costas, a gente fala assim, vai lá, filhinho, vai lá, toma um banhinho, pra ver se melhora, ver se abre a sua cabeça, mas não. Experiência. Pergunta, conseguimos nos purificar, estamos no caminho certo? Resposta, o escárnio está feito, e mesmo por valorosa atitude, falhou! Cara, os oráculos estavam tentando te abrir a mente, estava todo mundo tentando te abrir a mente, e você falhando. 7h30, lanche, pipoca, frango, pasta de amendoim, chá de camomila de novo, né? Pra ver se melhora aí, pra ver se para um pouco a paranoia, né? Não vai dar. 8h, trabalhando na lição 1.3, servidor astral para todos os devotos da estrela e serpente utilizarem suas práticas espirituais como proteção pessoal e proteção da própria corrente mágica. Como é que uma pessoa que não consegue se proteger, que falha o tempo todo, como o próprio descreve aqui, vai conseguir realmente fazer algo para qualquer outra pessoa? Não tem jeito. Enviando a lição aos alunos, vai ter aluno para quê? 23, higienização da página Fernando blá 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 no Facebook, apagando todas as mensagens e calúnias escritas nos comentários das postagens. Enfim, aí tem mais alguma coisa aqui, banho de descarrego, aí ele coloca assim, experiência, pouca energia vital, Frater 777 teve de se esforçar muito para cumprir o programa de operações do dia de hoje, amor é a lei, amor sob vontade. Então assim, o cara é sustentado pela mulher, o cara não consegue fazer nada, sente que o falos dele não funciona e tudo atribui à minha pessoa. Então, você projeta tanto a sua sombra no outro, no caso, ele projetou tanto a sombra dele em mim e tentou se proteger da pior forma possível, que ele só acabou se ferrando e daí foi brigando com outras pessoas da cidade dele, teve que sair da cidade dele, teve que pedir asilo ao Mago Anael. Então esse diário aí foi antes da treta do que ocorreu do Mago Anael. Agora você entendeu por que ele deixou Telemann? Você entendeu por que ele fugiu lá de Juiz de Fora? Por que ele foi buscar asilo no Mago Anael? E depois, mesmo com o Mago Anael abrindo todas as portas para ele, ele não conseguiu, ele teve que destruir tudo, porque é isso que ele faz. Ele destrói e ele não constrói nada. Ele vive como um parasita. Então a projeção dele, da sombra dele em mim era... Ela me mandou um vampiro. E em nenhum momento ele se perguntou se ele era o próprio vampiro de si mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Muita gente vai falar, como você é tóxica, porque você ri da desgraça alheia. Porque você olha o perfil alheio e você vê o quão mal eles estão, né? Eu tô fazendo isso aqui, gente, porque é necessário. Porque é um exemplo que você não deve seguir. Porque isso acontece.
E quando for com você, quando for um ataque desse nível, que você recebe pessoas falando mal de você, como acontece o tempo todo comigo, sabe? Porque a partir do momento que você coloca um vídeo no YouTube, as pessoas elas começam a viajar, elas começam a pensar coisas, desde que você é a namorada delas, de que você é o ápice do desejo delas, até que você é a pior pessoa do mundo, que você deve ser destruída, aleijada, morta, sacrificada pelo sei lá o que tá na cabeça delas. Então, assim, tem muita gente dentro do ocultismo que é gente que tem a cabeça no lugar, que não vai entrar no mundo das drogas, que não vai seguir. Quando eu digo entrar no mundo das drogas, não é usar planta de poder, não é usar ayahuasca nem nada disso, mas é usar com consciência, tá bom? Usar com consciência. Então a pessoa ela vai se autodestruindo e destruindo tudo ao redor delas. Então ela não consegue plantar nada, nada. E sabe, então assim, eu rio mesmo, tá? Eu faço chacota mesmo, eu tomo meu vinho, eu dou gargalhada, entendeu? Porque é o que você vê a pessoa. Olha isso, gente, ela gasta tanto tempo pra tentar se purificar, porque o problema tá com ela. E eu, com um simples banho ali na minha banheira, fico ótima, fico maravilhosa, sabe? Então, assim, é a magia do caos que não funciona ou é a pessoa que não consegue praticar? É telema que não funciona ou é a pessoa própria que não consegue ser telemita? A ponto de ter que terceirizar os trabalhos dele para outras pessoas, né? Isso é muito triste, é muito grave. Todas as acusações foram feitas lá no vídeo do Mago Anael e eu esperei alguém como o Mago Anael vir falar sobre isso, porque eu estava cansada de falar sobre isso sozinha. Muito telemita não queria falar a respeito do Fernando, deixava para trás. E o Fernando era realmente um câncer dentro de Telema. A ponto de eu conversar com um telemita muito exponente lá do Rio de Janeiro, ele falava assim, mas o que você quer? Você quer destruir o Fernando? É isso que você quer? Eu falei, não, eu quero que ele saia de Telema. E foi o que aconteceu. Ele saiu de Telema. Então, assim, eu não quero destruir ninguém. Eu só desejo que as pessoas parem de usar o nome do ocultismo. Quimbanda não é minha área, tá? Então eu não vou aqui defender a quimbanda, não vou aqui falar, que absurdo ele tá sendo quimbandeiro, porque aí quem é da quimbanda que tem que resolver essa questão. Mas em Telema, que era algo mais próximo da magia do caos, a gente costuma dizer que Telema, magia do caos andam em paralelo, era algo que eu achava assim, esse cara ele não merece, Telema não merece ter alguém como o Fernando falando de Telema, sabe? Tem tanta gente melhor aí pra falar sobre esse assunto. Então eu realmente vim aqui, eu expus mesmo, então se você não gosta de vídeo em que eu faço isso, que eu falo sobre essas tretas, simplesmente não veja, sabe? E outra coisa também, o Mago Anael me mandou uma mensagem lá no canal dele, uma mensagem pública, na verdade um comentário, falando sobre tudo isso, expondo tudo isso, em que ele tinha vídeos dele no cemitério, fazendo essas poucas e boas pra mim. Então ele falou assim, olha, o Mago Anael, que o Fernando brigou com ele quando o Mago Anael pôs o meu vídeo lá no canal dele. Ele me mostrou vídeos na época enterrando o meu nome no cemitério, mandando recados que a magia era pra mim. Teve até caixão enterrado com espelhos por dentro para que você descobrisse o feitiço e desfazesse. Eu nunca corri atrás disso porque nunca me interessou. Eu não dou... Este vai ser o único vídeo que eu vou fazer dando espaço e perdendo meu tempo com esse indivíduo, que na verdade é para abrir os olhos de vocês não caírem nessa. Agora, de resto, eu não tô nada aí, ó. Tenho nada com isso, ó. E aí o Mago Anael disse, com o tempo você foi morar para fora